Bom, o ministro Paulo Guedes disse hoje, durante uma sessão da CCJ, que existe uma indústria de extração de recursos contra a União. O ministro da Economia colocou a culpa na escalada da escalada na corrupção e no pagamento de precatórios de créditos tributários. Ele disse o seguinte, abre aspas, houve uma escalada de escândalos, os primeiros eram de 100 milhões, 200 milhões, depois foram para bilhões. Hoje existe uma indústria de extração de recursos contra a União. Tem crescimento descontrolado de precatório, de crédito tributário, todos avançam sobre os recursos públicos enquanto a democracia tenta ajudar os mais frágeis. Ele ponderou que os governos anteriores têm culpa sobre esse problema. Se a social-democracia está de parabéns por incluir os mais frágeis nos gastos públicos, ela também não teve a capacidade ainda de desmontar essa capacidade perversa, onde as estatais foram perdendo capacidade de investimento, mas davam reajustes a todo momento. Esgotou-se esse modelo e temos que fazer a transformação. Ministro, o seu governo, volta para mim aqui, ministro, o seu governo é responsável por desmontar o sistema de combate à corrupção, de ajudar a desmontar o sistema de combate à corrupção que ele deveria estar reforçando. Foi para isso que ele foi eleito. Esse é o grande estelionato eleitoral do Bolsonaro, antes mesmo de vir pandemia e etc. Né? Então, assim, infelizmente, quando você fala aqui de escalada na corrupção, pagamento de precatórios, poxa, eu vou até tirar uma pauta que eu tenho da gaveta e vou soltar nos próximos dias, porque de fato está acontecendo sim. E olha que envolve gente que o senhor nem imagina. Isso aqui é muita retórica. Quem está falando é o ministro da Economia, Diego, que é o mesmo que negociou, a sua equipe negociou, e ele também, esse orçamento, que é o que abre o nosso programa, na entrevista que a gente teve com o Eduardo Gomes, que é a gente identifica justamente a raiz de todos os problemas, né? Ou a raiz tanto dos problemas de desvio de recursos, como a consequência que isso tem. Quando eu falei aqui que o orçamento é a principal peça legislativa, jurídica, é o documento mais importante depois da Constituição, porque ele é feito anualmente, é porque justamente o orçamento, que as pessoas normalmente não estão muito preocupadas, é um assunto chato, como você mencionou, é árido e tal, mas é esse orçamento que define a vida de todos nós. É esse orçamento que define se você vai ter a sua rua asfaltada, a sua casa com saneamento, com água, né? Se a água vai chegar na torneira, se você vai ter uma escola para colocar seu filho, se você vai ter um hospital para atender um parente, você que está com algum problema de saúde. Quer dizer, o orçamento é a base da sociedade, é a base das políticas públicas. E este orçamento que está sendo feito com a participação do Guedes, que ele fala, vou jogar para o Congresso. Cacete. É a raiz de todos os problemas. Cláudio, o que eu percebo conversando com deputados e senadores é que até aqueles que admiravam Paulo Guedes como um profissional, como alguém que se vendia como liberal, que seria ali o posto Ipiranga, né, se recordam, do governo de Jair Bolsonaro, até esses já perderam um pouco de paciência, já estão cansados. Né? Ninguém pode dizer que o Guedes não vai ao Congresso, isso ele vai, quase toda semana está lá batendo ponto em alguma audiência da Câmara ou do Senado, mas sempre falando as mesmas coisas. O Guedes ficou cansativo para o parlamento fica ali ouvindo ele falar, parece que está tudo sempre bem, e o crescimento em V, e as reformas tributárias que o governo não mandou, e que agora está aí essa guerra entre Arthur Lira, Aguinaldo Ribeiro, Rodrigo Pacheco entrou na guerra também, o Guedes vai ter que se posicionar, a reforma administrativa que foi enviada somente em meio a pandemia, que semana que vem pode ter alguma novidade, a gente vai acompanhar na CCJ da Câmara, mas de resto, o Guedes virou esse homem das promessas, né? Virou motivo de piada até, uma pena, um ministro da Economia que virou o ministro da semana que vem, do mês que vem, da coisa que está tudo bem, e aí agora fica nessa aí, toda semana falando para o Congresso, e o pessoal já de saco cheio do Guedes, Cláudio.